tá? Bom, vamos começar o seguinte, já com a primeira dúvida, uma dúvida muito comum, tanto da população, até de alguns profissionais que nunca trabalharam com a população de diabetes, né? Primeiro, eu queria que você caracterizasse o que é um indivíduo com diabetes tipo 1 e tipo 2 e quais são as principais consequências da doença. Perfeito, Ricardo. Bom, diabetes tipo 1 ou tipo 2, eles possuem como característica, eles possuem em comum a hiperglicemia crônica, tá? A causa dessa hiperglicemia crônica. Alô? Caiu? Tô achando que ele caiu. Vamos de Caiu. volta? Volta. Isso, pode voltar aí. Vai. Isso. O diabetes tipo 1 é uma doença idiopática, onde o próprio corpo ele destrói as células que são responsáveis pela produção de insulina. Consequentemente, esse indivíduo, de maneira muito rápida, ele precisa já se enquadrar no tratamento e tomar insulina de forma exógena, porque a insulina é um hormônio fundamental à vida. Não conseguimos sobreviver sem insulina. Antes de descobrir a insulina exógena, a sobrevida de um indivíduo com diabetes era de 3 a 4 meses. Então, não conseguimos realmente sobreviver sem a insulina. Já o diabetes tipo 2 ele está muito relacionado à obesidade, porque essa hiperglicemia ela vem em consequência da resistência à insulina que o indivíduo adquire. Então, normalmente, indivíduos que possuem como estilo de vida uma má alimentação, não se exercitam regularmente, né? Ou seja, se adaptam ao sedentarismo, esses indivíduos Sim. eles possuem uma chance maior de ter o diabetes tipo 2 devido à resistência à insulina. Existem ainda indivíduos que vão ter resistência à insulina e, em algum momento, parar também de ter produção de insulina. Então, esses indivíduos, normalmente, indivíduos com diabetes tipo 2, ao evoluir muitos anos de diabetes, eles precisam, além de tomar os fármacos, que são os antidiabéticos orais, eles precisam também tomar insulina de forma exógena, aí normalmente são chamados de diabetes tipo 2 insulinizados. Qual que é a grande consequência do diabetes? Os níveis elevados de glicemia, Ricardo, eles possuem uma capacidade inflamatória e tóxica muito grande, o que degenera regiões importantes do corpo. Degenera, por exemplo, a retina, causando lesões na retina, nervos periféricos, causando ali neuropatia periférica, pode Sim. levar lesão renal, pode levar a lesões do coração, várias outras lesões em partes importantes do corpo que geram um prejuízo muito grande e podem levar, inclusive, à morte. Legal. Bom, muito boa explicação conceitual. Acho que agora ficou mais claro para as pessoas que estão aqui na live. E, assim, uma coisa que é comum, né, no dia a dia, né, a gente liga a televisão, tá ali no Globo Repórter falando, exercício físico é bom para quem está com diabetes. Sai no Fantástico, exercício é bom para diabetes. Até a dona Palmeirinha fala, né, que exercício é bom para diabético, né? Só que, Exato. assim, a gente fica muito do senso comum, né? É bom para o diabético, todo profissional de educação física também fala, né? Que é bom para o diabético. Então, mas eu gostaria que você esclarecesse, tá? De um ponto de vista mais fisiológico, né? Quais são os principais benefícios, né? Do exercício. E aí eu vou lançar um desafio para você, tá? Qual que é o melhor exercício, tá? Musculação ou aeróbico para o indivíduo que está com diabetes? E se tem diferença, né? Para o diabético tipo 1 e tipo 2? Bom, Ricardo, essa pergunta aí, qual é o melhor exercício? Já me convidaram para dar uma aula uma vez na Sociedade Mineira de Exercício, de Medicina do Esporte e Exercício, justamente com esse tema. Qual o melhor exercício físico para o indivíduo com diabetes? Musculação ou aeróbico, né? É uma grande luta aí, né? Eu lembro que eu comecei essa palestra com
exercício aeróbio de um lado, musculação do outro e um ringue, né? Uma luva de boxe, porque parece que é uma luta, né? Uma grande guerra isso, porque tem sempre os defensores aí tentando convencer os leitores ou os praticantes aí de que um é melhor que o outro. Mas vamos lá. Antes de entrar nessa questão mais polêmica, vamos falar dos benefícios básicos assim de que o exercício físico, principalmente realizado de maneira regular, ele pode gerar para os indivíduos com diabetes. Bom, reduzir o risco cardiovascular, isso é fundamental, porque indivíduos com diagnóstico de diabetes, eles possuem o risco cardiovascular aumentado em 4 vezes. Então, uma chance de algum evento cardíaco aumentado em 4 vezes, então isso é fundamental para eles. O exercício físico, ele melhora, ele auxilia no controle glicêmico, inclusive é capaz de auxiliar na redução de um grande marcador do controle do diabetes, que é o exame de glicohemoglobina ou hemoglobina glicada. Esse exame ele mostra a média da glicemia dos 2 a 3 últimos meses desse indivíduo. É o grande marcador de controle do diabetes. As diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, elas dizem que o indivíduo com diabetes bem controlado, ele tem uma glicohemoglobina de valor até 7%. Então, precisamos manter em valores de 7 abaixo para que seja considerado um indivíduo com bom controle do diabetes. E que, infelizmente, não é tão fácil de alcançar, principalmente vendo os dados aí no Brasil. O controle do diabetes, infelizmente, eles não são bons. A redução da glicohemoglobina, da hemoglobina glicada, ele está diretamente relacionado ao afastamento da chance de complicações crônicas do diabetes, Ricardo, que é justamente o que nós falamos agora há pouco, que a hiperglicemia crônica, ela é inflamatória e tóxica, e ela pode levar a danos em partes importantes do corpo, causando essas complicações crônicas, como, por exemplo, a neuropatia periférica, a neuropatia autonômica, retinopatia. Então, a cada 1% reduzido de glicohemoglobina, os indivíduos com diabetes eles estão se afastando cada vez mais da chance de ter complicações crônicas. O exercício físico feito regularmente e com controle da alimentação, ele é capaz de reduzir de 1 a 2% de glicohemoglobina, que é também a capacidade de um grande antidiabético oral que tem nas diretrizes demonstrando que é capaz de reduzir de 1 a 2% de glicohemoglobina, que é a metformina. Então, olha aí o poder que o exercício físico tem na saúde desses indivíduos e no auxílio do controle. Agora vamos falar de musculação e exercício aeróbio, né? Bom, os estudos, as meta-análises, eles conseguem mostrar redução na glicohemoglobina em indivíduos que praticaram exercício de musculação isoladamente, ou exercícios que realizaram apenas exercícios, indivíduos que realizaram apenas exercícios aeróbios e indivíduos com diabetes que realizaram o exercício combinado, ou seja, a musculação e o exercício aeróbio. As meta-análises que abordaram esse tema costumam demonstrar uma redução um pouco mais significativa quando realizada acima de 12 semanas e com exercício combinado. Então, realizando tanto o exercício de musculação como o exercício aeróbico. Inclusive, nas diretrizes da SBD, existem recomendações específicas para os 2 tipos de exercício. Então, quantas vezes por semana se deve fazer de musculação, qual a intensidade mais recomendada, de exercício aeróbio, qual que é a frequência, qual a intensidade mais recomendada. Então, é difícil a gente bater o martelo em qual é o melhor, mas conseguimos hoje já enxergar que o combinado ele consegue ter melhores efeitos metabólicos no controle dessa doença para os indivíduos com diabetes. Certo. Então,
os resultados atuais de meta-análise, eles estão mostrando que a combinação da musculação mais o exercício aeróbio ou exercício contínuo, os efeitos, né, eles são superiores ao só musculação ou só o aeróbico. E quando a gente Perfeito. compara só o aeróbico com só musculação, são semelhantes esses resultados. Perfeito. Fez um excelente resumo aí das meta-análises. E assim, por exemplo, uma dúvida que eu tenho agora, em relação a mais mecanismo fisiológico, por exemplo, aumento do conteúdo de GLUT4, da concentração, né, do conteúdo de GLUT4, ou translocamento do GLUT4. Existe algum dado na literatura que você pode falar, informar? Bom, a melhoria do controle glicêmico ele está muito relacionado a aumento da concentração de GLUT4 e a capacidade de recrutamento e translocamento desse GLUT para a membrana, facilitando assim, melhorando assim a entrada dessa glicose para dentro da célula, né? Sim. Mas eles não, até então, eles não conseguem enxergar grandes benefícios a mais nesse aumento de concentração ou recrutamento, translocação para a membrana celular, pelo tipo de exercício, mas sim pela intensidade dos exercícios ou pela realização dos mesmos. Então, exercícios de maior intensidade, e isso é bem curioso dizer, cara, porque muitas literaturas e para muitos públicos que são considerados grupos especiais, existe uma prescrição bem conservadora, né, da intensidade e volume do treinamento para esses indivíduos. As diretrizes, já há algum tempo, elas lançam indícios assim de que, desde que possível, desde que o indivíduo com diabetes não tenha complicações crônicas, que ele seja bem controlado, deve-se treinar em intensidades mais elevadas, porque essas intensidades elevadas, elas possuem melhores efeitos metabólicos. E aí Sim. sim, intensidades mais elevadas conseguem ter um recrutamento maior, um translocamento maior de GLUT4 e, consequentemente, um auxílio maior no controle glicêmico e redução da glicohemoglobina, que é o principal. Sim, porque assim, qual que era o meu raciocínio? Olha só, eu pensei num raciocínio de plausibilidade biológica da seguinte forma. Como essa adaptação do treinamento ela é tecido específico, certo? Por exemplo, se eu fizer só corrida, tá? Basicamente eu vou estar trabalhando membros inferiores, então eu vou estar estimulando ali, né, o aumento do conteúdo e translocamento de GLUT4, né, Perfeito. só de membros inferiores. E de membros superiores, quase nada. Quando eu faço musculação, não. Eu vou, né, recrutar de todos os grupos musculares. E aí eu estava imaginando que talvez isso, um efeito a longo prazo e de forma geral, seria melhor. Mas você respondeu muito bem que não dá essa diferença, né? No final, né, o balanço final não dá diferença. Bom, então, Tem um dado partindo... curioso, Ricardo, desculpa eu te interromper, mas tem um dado curioso, que para indivíduos mais velhos com diabetes tipo 2, um dos estudos, inclusive do Michael Riedel, ele mostrou que a musculação teve um melhor controle metabólico do que o exercício aeróbico. Só que na hora da discussão e de discutir esses mecanismos também não fica nada muito claro assim, porque mas aí ele trata de um público específico, DM2, indivíduos mais velhos, mas ainda a discussão desses resultados, eles ainda não chegam, pelo menos os que eu tive acesso até o momento, a um nível de discussão tão mecanística, assim, tão, enfim. Sim. Bom, então vamos agora mais para a prática, tá? Então, o que a gente tem de conclusão até agora? Que o ideal, né, fazer ambos métodos, ambos treinamentos, né, o aeróbio e a musculação. Por quê? Porque as evidências atuais, as melhores evidências, as meta-análises, elas demonstraram aí que é mais eficaz combinar os dois exercícios.
E aí, na hora que o personal trainer ele vai prescrever isso para esse cliente, tá, que tem diabetes, a ordem importa. Por exemplo, eu fazer primeiro musculação e depois aeróbico, ou faço primeiro aeróbico e depois a musculação. Tá pensando em saúde, não em performance. Vai melhor. Tem importância, não tem? Quais são as consequências? Explica aí pra gente. Cara, tem um estudo maravilhoso do Michael Reed. O Michael Reed é um autor, ele escreve muito a respeito de exercício físico e diabetes. Ele tinha exatamente essa pergunta. Ele fez com que indivíduos eles praticassem 45 minutos de treinamento resistido e depois realizasse 45 minutos de treinamento aeróbio em um determinado momento e em um dia separado ele fazia 45 minutos de exercício aeróbio e depois 45 minutos de treinamento resistido. É muito interessante porque a modulação glicêmica, ou seja, a variação da glicemia nos primeiros 45 minutos de exercício de musculação, se pegarmos esses dois momentos separadamente, os primeiros 45 minutos, quando esses indivíduos com diabetes eles faziam musculação, a variação, a modulação glicêmica desses indivíduos era muito pequena. E nos outros 45 minutos de exercício aeróbio, tinha uma queda significativa dessa glicemia, ou seja, a modulação ela era potencializada. E quando feito de maneira inversa, os primeiros 45 minutos com exercício aeróbio tinha uma grande queda glicêmica e os outros 45 minutos de exercício resistido de musculação, ele vinha aumentando a glicemia gradativamente, a níveis saudáveis, níveis sem correr o risco ali de hiperglicemia. E o que é mais curioso é que no pós-treino, tempos depois, a ordem desses exercícios modulou a glicemia de forma diferente também. Então, os indivíduos que fizeram treinamento resistido e depois o aeróbio, por último, eles tiveram um fator hipoglicemiante mais intensificado, ou seja, eles ficaram em níveis glicêmicos mais baixos por mais tempo, e já o inverso, quem fez a musculação por último, teve um aumento e uma manutenção pouco acima, um pouco acima não, acima de forma, e foi diferente significativamente do que os que tinham feito o exercício aeróbio por último. É importante frisar que nenhuma das duas ordens aumentou, pelo menos nesse estudo, de maneira importante a chance de hipoglicemia desses indivíduos. Então, manter-se em níveis mais baixos de glicemia ainda eram níveis seguros. Correto. Tá? E mesmo os indivíduos que fizeram o resistido depois, eles tinham níveis mais altos do que o aeróbio, também eram seguros, não eram níveis próximos de hiperglicemia e nada que pudesse afetar ali a saúde desses indivíduos ou colocá-los em risco. Legal. E você lembra da intensidade desse exercício aeróbico? Você lembra, assim? Eram exercícios moderados, exercício aeróbio moderado, mesmo porque são esses que vão ter uma modulação glicêmica mais importante. E o treinamento de musculação, eles faziam, se eu não me engano, 10 repetições máximas. Legal. Então, tem uma intensidade. Agora, uma coisa que me despertou interesse aí, né, no comportamento glicêmico, principalmente quando faz o aeróbico e depois faz a musculação, que você tem, né, um ligeiro aumento, né, da glicemia, né, ou até um declínio menor, né, dessa glicemia. Ele explica o porquê disso lá na discussão? Basicamente pela intensidade que foi treinada a musculação. Então, nesses treinamentos mais intensos e a musculação, eles estão relacionados ao aumento de catecolaminas, né?
Então, as catecolaminas, elas vão fazer a manutenção ou até um certo aumento dessa glicemia, já que os indivíduos já tiveram a sua insulina administrada e não vai ter uma modulação inteligente como os normoglicêmicos, né? Então, não vai ter uma redução de insulina durante o exercício físico, então ela já está administrada. Então, as catecolaminas, elas são responsáveis pelo aumento dessa glicemia e manutenção dela no exercício de musculação. É importante frisar que realmente são as catecolaminas, porque o glucagon, que seria um contrarregulador importante, nos indivíduos com diabetes, ele tem uma deficiência na sua ação, justamente pela insulina que já foi administrada, né? Então, os principais contrarreguladores nesses casos são sim as catecolaminas. Então, por isso que em intensidades mais elevadas, e aí na musculação eles treinaram uma intensidade significativa, eles tiveram a manutenção, inclusive um aumento dessa glicemia. Legal, muito bem explicado aí. Bom, já que você falou de intensidade, né, agora que a gente já entendeu um pouco da ordem, né, de execução, vamos falar um pouco de intensidade e voltar mais para a musculação, tá? Qual que seria o papel da intensidade do exercício na modulação da glicemia? Ou seja, é melhor treinar uma intensidade mais alta, uma intensidade baixa ou moderada? O que é melhor para o diabético? E, claro, pensando de forma segura, tá? Perfeito, Ricardo. Ricardo, desde que esses indivíduos eles não possuam complicações crônicas e estejam dentro de um controle adequado, as diretrizes elas recomendam trabalhos em intensidades mais elevadas. Então, fazer uma boa avaliação física, né? No caso desses indivíduos, antes eles vão passar por uma avaliação médica para ver risco cardiovascular, enfim. Mas fazer uma avaliação física, e eu digo física no sentido de avaliar, conseguir mensurar as capacidades físicas para que você consiga fazer uma prescrição adequada para aquelas capacidades físicas e não subtreinar esses indivíduos, né? Porque caso Sim, ele não tenha complicação crônica, ele tenha capacidade física que uma tolerância ao exercício físico importante, busque treinar esse indivíduo e fazer evolução do treinamento dele para que ele consiga vivenciar intensidades mais elevadas. As intensidades mais elevadas, tanto no treinamento de musculação como no treinamento aeróbio, eles, pelas diretrizes e os estudos que abordam esse assunto, trazem melhores efeitos metabólicos. O que levantado de atenção é que exercícios mais intensos são mais difíceis de serem feitos, isso vem nas diretrizes, e pode não ser tão seguro em caso, principalmente, de indivíduos com complicações crônicas. E aí, as complicações crônicas, a gente vai ter que realmente restringir a intensidade, em alguns casos, do exercício físico. Mas, dentro do possível, se ele tem aptidão física para isso, treine, deixe que ele vivencie treinamentos em intensidades mais elevadas, porque isso vai ser muito importante para ele. legal. Bom, você acabou de quebrar um paradigma, né? As pessoas aí, né? Muitos profissionais pensam, o cara tá com diabetes, tem que fazer um treino bem levinho para ele, né? Tadinho, né? Muito cuidado, né? Tadinho, né? Bom, mas mesmo assim, né? Quando o personal trainer ele vai para a prática, né? Tá com o seu cliente que tem diabetes, né? Pode acontecer alguma intercorrência, né? Quais são as principais intercorrências que podem acontecer quando o personal trainer está treinando o seu cliente com diabetes? O que pode acontecer principalmente? Perfeito, Ricardo. São duas principais intercorrências agudas. São elas a hiperglicemia e a hipoglicemia. Tá? A hiperglicemia, precisamos tomar cuidado, principalmente nos indivíduos que são insulinizados e deixaram de tomar sua insulina de 12 horas em diante, ou seja, estava programada a utilização da insulina e ele não administrou essa insulina, ou seja, ele já está saindo do seu tratamento.
ou seja, ele vai ter menos insulina administrada circulante, menos insulina ativa. E nesse caso, se ele já está hiperglicêmico, esse indivíduo, naquele momento, ele tem um risco grande de ter uma crise hiperglicêmica considerável e, pela literatura, ele corre risco, inclusive, se ele não estiver insulinizado adequadamente, até de entrar em uma crise de cetoacidose metabólica. É importante frisar que, nesse momento, não é o exercício físico em si que vai fazer toda a transformação desse cenário para uma crise de cetoacidose. Na verdade, o que está modificando esse cenário e colocando em risco a saúde desse indivíduo, primariamente, a ausência da insulina administrada. Ou seja, esse indivíduo ele não tem insulina circulante, ele pode não ter insulina circulante para cumprir suas funções fisiológicas, e o exercício físico, principalmente de alta intensidade, pode fazer com que ele tenha aumento momentâneo de glicemia. Se ele está sem insulina circulante ativa, funcionando adequadamente, ele vai precisar buscar fontes de energia que não seja a glicose, porque se não tem insulina, ele não está conseguindo fazer essa captação adequadamente. Ele vai buscar energia de outras fontes, como, por exemplo, proteína, tecido adiposo, e, consequentemente, aumentar a presença de corpos cetônicos. A hiperglicemia já aumenta, já leva a desidratação, aumento de corpos cetônicos leva a desidratação, leva ao aumento da incidência do indivíduo estar urinando, então ele vai ficar mais desidratado, ele vai ter alterações no pH sanguíneo importantes devido ao aumento de concentração de corpos cetônicos, né? Cetona aumentando de forma exponencial, e aí sim colocar esse indivíduo em risco. Então, nesses casos, indivíduos hiperglicêmicos e que deixaram de tomar insulina na maneira adequada, que não tem insulina circulante adequadamente, eles são um grupo de risco para hiperglicemia ou, pela literatura, até cetoacidose metabólica durante o exercício físico, ao longo do exercício. Já os indivíduos que são insulinizados adequadamente, ou diabetes tipo 2, que utilizam antidiabéticos orais da família chamados de secretagogos, ou seja, eles aumentam a produção de insulina endógena. Esses podem ter chances significativas de hipoglicemia durante o exercício físico, tá? Que é a incidência, a intercorrência mais comum desses indivíduos insulinizados ou que tomam esse tipo de medicamento. Existem alguns cuidados a serem tomados para se evitar a hipoglicemia durante o exercício. Primeiro, monitoramento para os indivíduos insulinizados ou que fazem uso de secretagogos. O exercício físico ele deve iniciar apenas se a glicemia estiver acima de 100 miligramas por decilitro. Lembrando que o marcador de hipoglicemia nesses indivíduos, o valor é de 70 miligramas por decilitro, ou seja, utilizamos 30 miligramas de decilitro a mais para gerar ali uma ordem de segurança para a prática de exercício físico. Sim. Então, para se evitar a hipoglicemia, inicia-se o exercício com uma glicemia mínima de 100 miligramas por decilitro. Um outro fator importante é que alguns tipos de insulina podem ter sua ação potencializada se administrada no local que vai ser mais utilizado durante o exercício físico. Por exemplo, administrar na coxa e o indivíduo for pedalar ou for treinar membros inferiores no dia. O aumento da circulação local ele pode potencializar a ação dessa insulina e, consequentemente, aumentar a chance de hipoglicemia. Então, pede-se para evitar de aplicar a insulina no local, pelo menos a maior parte das insulinas, existem insulinas já que não vão sofrer essa interferência, as mais modernas, mas basicamente é um cuidado que deve ser tomado. Não
injetar insulina no local que vai ser mais utilizado. E outra, cada insulina ela tem um perfil de ação, seja ela rápida, lenta. Então, é uma orientação também da Sociedade Brasileira de Diabetes e da Associação Americana de Diabetes que evite, importante frisar a palavra evite, o exercício físico no pico da insulina que ele administra. Por exemplo, se minha insulina vai ter pico de ação com 6 horas, quando eu tomei minha insulina 6 horas depois, orienta-se que evite o exercício nesse momento, porque você pode ter um efeito hipoglicemiante com o exercício. Agora vamos pensar um outro fator, Ricardo. O sedentarismo ele gera danos imensuráveis à saúde humana, né? Então, eu Sim, costumo dizer nos meus cursos que entre fazer exercício físico no pico da insulina e não fazer exercício físico, tornar-se sedentário, William, o único horário que eu tenho para fazer exercício dá exatamente no pico da minha insulina. Ricardo, faça exercício físico e adote os cuidados adequados para prevenir a hipoglicemia, que existem vários. Andar com fonte de carboidrato durante o treinamento, ficar atento aos sinais de hipoglicemia, enfim, evitar de administrar insulina no local que vai ser treinado. Então, consegue se prevenir hipoglicemia de maneira bem eficiente e ele conseguir continuar seu treinamento e não tendo que ficar sedentário, porque esse sim é o maior risco que ele pode estar correndo aí de tornar-se sedentário. legal. William, agora que você acabou de explicar, né, os principais riscos aí para o indivíduo com diabetes, gostaria que você falasse um pouquinho sobre os principais cuidados que o personal trainer tem que ter, tá, na hora de prescrever o treinamento. Quais são os principais cuidados que ele deve ter para evitar essas intercorrências aí? Bom, Ricardo, primeiramente, ter uma anamnese muito adequada e voltada ao tratamento do diabetes. Desenvolvemos uma anamnese muito interessante lá na Santa Casa, onde levávamos em consideração o horário de aplicação da insulina, o tipo de insulina que esse indivíduo administrava, a quantidade de doses de insulina que ele administrava por dia, o horário dessa administração, o nível de condicionamento físico desse indivíduo, para que você possa, assim, começar a estratificar a chance de risco de hipoglicemia desse indivíduo e orientá-lo em relação ao melhor horário para a prática de exercício físico, ao melhor local de aplicação da insulina naquele dia de treinamento, se ele precisa obrigatoriamente monitorar a glicemia antes do exercício ou não, porque alguns indivíduos com diabetes, por exemplo, que fazem uso apenas de metformina, por exemplo, diabetes tipo 2, esses indivíduos não vão ter necessariamente a obrigação de monitorar a glicemia antes, porque não é previsto hipoglicemia com esse tipo de fármaco, né? Pode acontecer? Pode. Vários outros fatores podem interferir, mas não pelo fármaco. Então, você tomar cuidados, conseguindo observar como é oferecido o tratamento para esse indivíduo e o que você pode oferecer de treinamento para ele, você consegue minimizar muitas chances de hipoglicemia. Outros cuidados muito adequados é manter fontes de carboidrato no bolso, monitoramento adequado da glicemia, caso ele vá fazer exercício físico sozinho em algum local, levar um cartão de identificação mostrando que ele tem diabetes, caso aconteça alguma intercorrência, em quem entrar em contato, né? E acho que o profissional de educação física ele tem que conhecer muito da patologia. Ele tem que estar ciente dos sinais e sintomas que a hipoglicemia pode gerar, ele tem que estar ciente dos sinais e sintomas que a hiperglicemia pode gerar, para ele conseguir se antecipar a essa crise e prevenir um mal maior para o cliente dele. Certo. Quando você fala assim, fonte de carboidrato, tem algum tipo de carboidrato que é ideal?
você tem em mãos para utilizar em caso de emergência? Você pode dar algum exemplo? Sim, Ricardo, o que na Santa Casa mais recomendamos, primeiro, existe uma quantidade de carboidrato que é recomendada por diretriz. 15 gramas de carboidrato, existe uma regrinha chamada de regra dos 15. Em caso de hipoglicemia, você vai fazer ingestão de 15 gramas de carboidrato, aguardar 15 minutos, monitorar novamente. Se não tiver revertida essa hipoglicemia, você faz a ingestão de mais 15 gramas de carboidrato e monitora novamente. A ingestão de 15 gramas de carboidrato vai aumentar em torno de 50 a 55 miligramas por decilitro na glicemia na maior parte dos indivíduos. Recomenda-se para correção de uma hipoglicemia ou, inclusive, para possíveis sinais de hipoglicemia durante o exercício. São exemplos simples de 15 gramas de carboidrato, muito comuns e por isso que costumamos recomendados. 3 sachês pequenos de mel, 3 sachês daquele pequeno, vai ter uma equivalência de 15 gramas de carboidrato. 3 balas moles dessas de maçã verde, essas balinhas moles de maçã verde, por exemplo, vão ter 15 gramas de carboidrato. 250 ml de suco natural vão ter aproximadamente 15 gramas de carboidrato. Então, são recomendadas essas fontes que vão aumentar de forma mais rápida a glicemia. É muito comum, quando você vê nas academias os indivíduos tendo alguma hipoglicemia, alguém levar doce para eles. Por exemplo, levei um brigadeiro porque ele estava tendo hipoglicemia. Não, mas assim, se você parar para pensar, aquele sabor doce, né, deve ter muito carboidrato, deve ter muito açúcar e deve subir rapidamente. O problema é que a quantidade de gordura que tem ali vai fazer com que suba até mais lentamente do que uma fonte de carboidrato adequada. Então, você ter 3 sachês de mel pequeno, ou 3 balas dessas de maçã verde, ou 250 ml de suco natural, vai ter uma eficácia muito maior no aumento dessa glicemia, corrigindo assim a hipoglicemia do que outras fontes aí que são comumente utilizadas, mas sem tanta sabedoria. Ótimo. Bom, para a gente fechar aqui a última pergunta e abrir, né, para os nossos seguidores ativar os comentários, eu gostaria que você falasse quais são os parâmetros, né, para a elaboração de treino de musculação para os indivíduos diabéticos, para ver e também se tem diferença para o diabético tipo 1 e tipo 2. Tá? Uma visão mais geral, né, dos principais parâmetros, se tem diferença para o indivíduo que tem diabetes ou não tem diferença, tá? Quais são os Perfeito, principais Ricardo. parâmetros aí? Eu vou abordar esse tema em cima do que as diretrizes nos recomendam em relação à prescrição de exercício, tá? Certo. Para musculação, as diretrizes, elas recomendam que prioritariamente sejam trabalhados grandes grupos musculares, então até aí a gente não tem grandes surpresas, né, em relação a outras orientações para outros grupos especiais, tá? Eles recomendam, e aí sim é algo eu acho bem interessante, que eles recomendam que trabalhe-se entre 8 a 10 repetições máximas. Esse termo é maravilhoso. Porque Sim, para quem treina musculação e treina entre 8 e 10 repetições máximas, sabe que é uma intensidade legal de treino, né? Então, assim, não é um treininho bobo, não é um treininho baba aí que você, tadinho, tem diabetes, vamos treinar levinho, né? Não, não é isso. Eles recomendam, eles frisam repetições máximas, ou seja, um dos sinais de se garantir isso é falha concêntrica. Né? Então, você fazer prescrição ali, trabalhando entre 8 repetições máximas ou até 10 repetições máximas, isso é muito legal. Porque nessa intensidade, eles falam que vamos ter efeitos metabólicos maiores para esses indivíduos. Então, isso é muito curioso. Recomendam treinamento de musculação de até 3 vezes por semana, mas assim,
Não tem também grandes estudos que avaliaram a diferença entre 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana com esses indivíduos, mas uma recomendação de 3 vezes por semana de musculação é, é uma frequência semanal interessante também, né? Pensando em Sim. repetições máximas. Então, é algo que em relação à pausa, aí não tem nada muito específico não, sabe, Ricardo? Então, Sim. adequar a pausa para a intensidade que está sendo trabalhada, e aí, como os autores já preconizam. Sim. Eu acho que assim, a recomendação, né, que eu posso complementar para você, elas são semelhantes a de um treinamento convencional, né, com uma pessoa que não tem diabetes, mas o que é mais importante é o que você falou, né, na live toda, os cuidados que o profissional de educação física tem que ter com essa população. E outra coisa, ele só vai conseguir ter esses cuidados a partir do momento que ele tem conhecimento técnico e científico da doença, que Perfeito. infelizmente na graduação a gente não vê isso de forma detalhada, como você explicou aqui. É o que eu falo aqui com o pessoal que segue a gente. Muitas vezes as lives, né, que eu já vi comentários aqui dos seguidores, falam assim, não, professor, a live foi mais enriquecedora do que as aulas que a gente tem na faculdade. Mas de fato por quê? Aqui a gente traz sempre o cara que é o especialista na área. Eu não vou falar de diabetes, porque não é a minha especialidade. Por isso que eu convidei o professor William, porque é a especialidade dele. Então, a cada momento, cada live que eu faço, eu trago um especialista para discutir. Que é uma pessoa que conhece toda a literatura, tem uma experiência prática, que isso ajuda aí no entendimento do profissional de educação física e até na sua prática profissional. Bom, agora, professor, eu vou abrir aqui os comentários para a gente ver algumas perguntas. Pessoal, acabei de abrir os comentários estão ativados. Quero agradecer aí a todos vocês que estão acompanhando a live. Quem não tiver comentário, não tiver dúvida, dá um joinha aí, vê se gostou da live, por favor, também. Enquanto o pessoal vai pensando em perguntas, né, eu vou contar um caso que aconteceu comigo, que eu acho que você vai rir bastante. Você que agora está trabalhando com modelo animal, o Willi. Quando eu cheguei lá para trabalhar com modelo animal na Unicamp, como eu te falei, né, eu trabalhei com resistência à insulina. E a gente fazia também o IGTT, o ITT, fazia esses testes todos. E aí que eu achei, primeira vez que eu fui fazer, né, o teste de insulina, administrar insulina para os meus camundongos, eu tinha 20 camundongos, e aí eu fui lá, fiz os cálculos, né, fiz os cálculos, eu tenho que dar isso aqui de insulina. Preparei a insulina, aí fui lá, coloquei as caixinhas, administrei a insulina, passou uns 2 minutinhos, todos os camundongos mortos. E você sabe o que aconteceu? Errei no cálculo, porque não tinha experiência até então. Né? E o que a gente brinca, eu falei assim, a insulina mata mesmo. Né? Um pouquinho que você dá errado, acabou. E mata sem dor. Então, se alguém quiser suicidar, é só ele ir na farmácia, compra insulina e já era, né? A pessoa Nossa Senhora, apaga. é mesmo. Aí, ó, a Cristina tá mandando um abraço para você, hein, ó. Cristiane, Cristiane desculpa. Salom, grande professora, faz parte do nosso curso Safety Training, sabe muito de prescrição de exercício físico para o público idoso, inclusive está à disposição para vir aqui na live. Ela, a professora Débora Romualdo, já estão todos muito animados para participar aí. Ah, vamos fazer a série aí de grupos especiais, com certeza. Depois a gente vai Exatamente. marcar para a gente também compartilhar essa série aí, grupos especiais. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Jotão. Quando chega uma pessoa com diabetes tipo 1 para treinar, sempre tem que perguntar o tempo que aplicou a insulina? João, primeiro um grande abraço, meu amigo, meu aluno lá da faculdade. Hum, João, importante, viu? Importante você saber, pelo menos, se aquele horário que ele vai treinar com você, se é um horário previsto para o pico da insulina, tá? Porque cada insulina possui, em sua grande maioria,
um perfil de ação onde tem um momento que ela vai ter uma ação maior. Esse é chamado de pico da insulina. Existem algumas insulinas que, pelo menos na teoria, elas têm uma ação plana, que não tem tanta risco assim. Mas por quê, João? Sabendo que ele vai treinar no momento de pico da insulina dele, você precisa ficar ainda mais atento aos sinais que ele pode lhe apresentar em relação a uma possível crise de hipoglicemia, tá? Então, os cuidados nesse momento de treinamento em pico, no pico da insulina, quando eles coincidem, esses cuidados eles precisam ser redobrados. Não que precise evitar o exercício, tá, João? Não é necessário isso, mas redobrar os cuidados para prevenir ali da hipoglicemia, ok? Quem mais alguém tem pergunta? O meu aluno também está aí, Sobral, aluno meu de mestrado, está aí. Isso aí, Sobral. Excelente aluno também. Mais alguém tem pergunta, gente? Perguntaram aqui se eu vou deixar a live. Sim, eu vou deixar a live, ela fica salva por 24 horas, professor Adalberto Medeiros. Tá? Diogo, deixa eu ver o que ele perguntou aqui. Espera aí. Primeiramente, obrigado pela live, obrigadão aí, Diogo. Gostaria de saber se um diabético suar mais que uma pessoa normal. Está perguntando se a taxa de sudorese era diferente, né, do diabetes. Né? Diogo, a não ser que ele tenha algum comprometimento autonômico aí, uma neuropatia autonômica que pode estar interferindo aí na capacidade dele no controle da sua termorregulação, né? Tendo alguma falha aí, não é de se esperar, tá? Então, existem os mecanismos próprios aí, né, que são descritos pela fisiologia aí de controle da temperatura, nos mecanismos de controle termorregulatório, e a não ser que ele tenha alguma disfunção autonômica, não é de se esperar, tá? E nesses casos, se ele tiver uma complicação crônica, algo mais grave, assim. O Paulo perguntou, existe uma hipersensibilidade da insulina quando trabalhado na musculatura onde que é aplicada? Aquele exemplo que você falou, foi aplicado na coxa e aí o profissional prescreve um treino para a coxa. Né? Tem alguma hipersensibilidade? Foi o Paulo que perguntou? Isso. Paulo, olha só, a insulina ela é administrada de forma subcutânea, tá? Então, a partir do momento que você administra, ela demora algumas horas ali para ela conseguir realmente agir, né? Exercer suas funções da melhor forma possível. O treinamento localizado naquela região onde foi administrada, você aumenta o fluxo sanguíneo local e você pode potencializar a ação dessa insulina. Então, potencializando a ação dessa insulina, você pode ter uma chance maior de hipoglicemia. Então, um dos cuidados que nós recomendamos ao longo da live é que, em grande parte das insulinas que podem ser administradas, você evite aplicá-la no local que vai ser mais utilizado no treinamento. Até temos o exemplo de, por exemplo, um ciclista, ele vai sair para pedalar e que ele evite fazer a administração, por exemplo, naquele momento na coxa. Ok? Quer responder mais uma? Como é que está aí seu tempo? Estou à disposição. Vamos responder a última. Pode escolher aí. Deixa eu ver aqui, então. Enquanto o professor William escolhe, pessoal, as perguntas que não forem respondidas aqui, porque são muitas, tá? Manda lá no Instagram dele, no direct dele, que ele vai ter o maior prazer em responder vocês, em atender vocês, tá? Porque são muitas dúvidas, é um tema aí que é difícil, não é fácil, tá? Mas o que eu brinco, o nicho é muito grande, né? É aquilo que eu falo o seguinte, pega aí na sua cidade, tá? Vocês que estão me ouvindo aí, cada um pensa na sua cidade. E se eu chegasse lá na sua cidade e falar assim, quem que é o personal trainer que é especialista em diabetes? Vocês conseguiriam indicar um nome?
né? Provavelmente não. Né? Em Belo Horizonte, a única pessoa que eu sei que é especialista em diabetes é o professor William. São raros os profissionais que são especialistas. Então, ele está num nicho, né, que é grande e ele é considerado aí o especialista, a autoridade. Então, quem quer se destacar no mercado é um ótimo nicho para se trabalhar. Escolheu aí, Ó, professor? escolhi uma aqui, se o indivíduo com diabetes praticar corrida de rua em uma distância de 5 quilômetros, né? Se isso poderia gerar algum risco para ele. Não, pelo contrário, a recomendação de exercício aeróbio pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes é que ele não fique mais do que 2 dias consecutivos sem fazer exercício aeróbio. Então, assim, exercício aeróbio é extremamente recomendado. Eu conheço grandes atletas com diabetes, ultramaratonistas, inclusive. Eu tive a oportunidade de encontrar com o Alexei em São Paulo. Ele ia ter um treinamento onde ele ficaria 24 horas em treinamento. Ele tem diabetes tipo 1. É claro que ele fez todo um mapeamento do percurso, ele organizou todos os pontos de controle que ele iria monitorar a sua glicemia, fazer ingestão de carboidrato, alimentação, hidratação. Então, assim, é algo muito planejado que para fazer essas provas mais longas você precisa ter muito planejamento e no caso dele ele também é profissional da área, ele sabe muito do assunto, mas caso você não seja profissional da área ou não seja especializado no assunto, precisa buscar um profissional que tenha conhecimento para isso.